A paz do Senhor, irmão, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Números capítulo 1, versículo 1 em diante. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, e da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contarei segundo os seus exércitos. Tu e Arão, de cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seu pai. Estes pois são os nomes dos homens que vos assistirão: de Ruben, Elisur, filho de Zedué; de Simeão, Serumiel, filho de Zurissadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Jacais, Natanael, filho de Joá; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedaçu; de Benjamim, Abida, filho de Zideoni; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Acazé, Abigail, filho de Ocra; de Gad, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Airá, filho de Elã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo juntado toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto do Sinai, dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, e as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seu pai, contando nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Ruben 46.500, dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seu pai, contando nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contadas deles da tribo de Simeão 59.300, dos filhos de Gabe, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seu pai, contado nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair. Foram contados deles da tribo de Gade 45.650, dos filhos de Judá, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seu pai, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Israel, de Judá,
74.600 dos filhos de Israel, as suas gerações, pela sua família, segundo a casa de seu pai, contado nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Jacai 54.400 dos filhos de Zebulon, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seu pai, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Zebulon 57.400 dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelos filhos de Efraim, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seu pai, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Efraim 40.500 dos filhos de Manassés, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seu pai, contado nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Manassés 32.200 dos filhos de Benjamim, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seu pai, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400 dos filhos de Dá, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seu pai, contado nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Dá 62.700 dos filhos de Azé, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Azé 41.500 dos filhos de Naphtali, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seu pai, se contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Naphtali 53.400. Foram estes os contados de Moisés e Arão, e os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa de seu pai. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550 o todo. Aqui nessa palavra vem dizendo sobre Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. Ali naquele momento Deus manda o Moisés levantar o censo de Israel, para que as promessas do Senhor venham acontecer naquele lugar, para que a promessa do Senhor venha acontecer na região de Israel, com as promessas de Deus. E eu creio que Moisés, ele relatou as promessas do Senhor para o povo. Deus, ele relatou as promessas para aquelas pessoas. E eu creio que tantas coisas boas começou a acontecer naquela região, naquela cidade de Israel. E assim, quando a gente começa a ministrar a palavra de Deus na nossa cidade, que é a cidade para com o Senhor de Deus, venha dizer que também é a cidade de Israel. Essa nossa cidade,
venha ser lembrada com a palavra do Senhor, venha ser lembrado com a ministração do Senhor diariamente, para que algo diferente venha acontecer, para que algo diferente venha acontecer em cada casa, em cada família. Como diz aqui em Números, capítulo 1, versículo 1 em diante. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, e falou ao Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que os vos assistirá: da Rubens, de Elisá, filho de Zedeu; Simeão, Selumite, filho de Zeruzaite; de Judá, Naasson, filho de Amiladab; de Isacar, Natanael, filho de Zazuá; de Zebulão, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de Amiúde, Manassés, Gabaliel, filho de Peduzá; de Benjamim, Abida, filho de Gideonita; de Dar, Aizé, filho de Amizadai; de Zaé, Pagael, filho de Ogra; de Agade, Eliasave, filho de Deuel; de Naphtali, Airá, filho de Ena. Estes foram os chamados dos congregação dos príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos filhos dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo declararam a descendência deles, segundo a sua família, segundo a casa de seus pais, contado nominalmente do 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente a cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Aqui nestas palavras vem dizendo sobre sair daquela cidade pelas promessas que Deus fez para eles naquela cidade de Israel, que foi feito gerações por gerações, família de filhos em filhos. A cada um ali, o nome dos filhos era o que teve ainda as promessas do Senhor em cada região. A promessa do Senhor foi realizada naquele lugar. As promessas do Senhor foi concluída naquela cidade. E é por isso que nós, quando a gente estamos ministrando a palavra de Deus, a gente temos que entender que algo diferente vai acontecer. Que algo diferente vai acontecer naquela região, naquela cidade, naquelas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já tem poder para fazer algo diferente. A palavra de Deus já tem poder para mudar a história de pessoa. E eu acredito que Deus está mudando a história aqui de vidas. Porque tantas pessoas nesse momento afora estão precisando de uma palavra do Senhor. Estão precisando do evangelho do Senhor sendo ministrada dia após o outro. Sendo falada dia após o outro. E quanto mais a gente ministramos, a gente falamos da palavra de Deus, algo diferente vai acontecer. Algo diferente está acontecendo em cada casa, em cada família. E está acontecendo na sua casa também através desta palavra.
Porque a palavra do Senhor, ela tem poder para mudar a história, para decreto, para acontecer algo diferente em nossas vidas. E eu creio que algo diferente vai acontecer na sua casa. Porque vocês estão aqui vendo as gerações de filhos. Todas as promessas que foi realizada nos filhos de Israel. De Judá, de Naphtali, de Benjamim, Efraim. A cada um deles teve um filho. Mas o filho que eles teve foi o filho que teve promessa. Que realizações de promessa. E a nossa vida não é diferente. Nós temos que ter promessa também. As nossas promessas têm que ser da promessa através da palavra de Deus. Tem que estar ministrando a palavra de Deus para cada pessoa. Porque a palavra de Deus ela é mais importante do que mil e outras coisas. Tantas coisas que a gente fazemos, mas a palavra de Deus ela tem que ser melhor. A palavra de Deus ela é perfeita, ela não volta vazia. Números capítulo 1, versículo 21. Foram contados deles a tribo de Rubens, 46.500, dos filhos de Simeão, as suas gerações, pela sua família, segundo a casa de seus pais, contando-os nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles a tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pela sua família, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles a tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pela sua família, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Judá, 740.600. Dos filhos de Zacais, as suas gerações, pela sua família, segundo a casa de seus pais, contando com nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Isaacais, 54.400. Dos filhos de Zebulão, as suas gerações, pela sua família, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados dela, da tribos de Zebulão, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pela sua família, segundo as casas de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pela sua família, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles as tribos de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pela sua família, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Jadá, as suas gerações, pela sua família, segundo a casa de seu pai, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles a tribo de Dá, 602.700. Dos filhos de Azé, as suas gerações, pela sua família, segundo a casa de seu pai, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados da tribo de Azé, 41.500. Dos filhos de Naphtali,
as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Naphtali. Foram estes os contados por Moisés e Arão e os príncipes de Israel. Eram 12 homens, cada um era pelas casas de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Aqui nestas palavras vem dizendo sobre os contados, a cada um deles teve aqueles que foram valentes para a luta. As pessoas para ir lutar tem que estar o que? Valente. Não pode temer a morte. Não pode temer a morte do inimigo levantar contra a nossa vida. Porque o inimigo ele se levanta sim. O inimigo ele se levanta, mas é para cair. E eu acredito que o inimigo estava se levantando contra aquelas famílias, aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas iam lutar sem ter medo, sabendo que ia conseguir vencer. A cada um deles ia na guerra, mas ia com o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente, quando vai na guerra, coloca Deus na frente, a gente vence todas as batalhas. A gente vence todos os leões da vida. Quantos leões se levanta contra a nossa vida? Quantos leões se levanta na minha vida? Quantos leões levanta na sua vida para te derrubar? Mas quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente está na presença do Senhor, mesmo que os levante aconteça, a gente vence. Mesmo que o inimigo, mesmo que os gigantes levanta para tentar nos derrubar, o Senhor Jesus Cristo, Ele é valente, Ele é mais forte do que os gigantes. Ele é mais forte do que os leões que se levantam contra a nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoa, Ele nos livra de todos os levantes. Por isso, naquele momento, aquelas pessoas estavam sendo treinadas para ir para a guerra. Quando nós estamos treinados diariamente através da palavra, a gente vence as guerras. A gente vence todos os levantes da vida. A gente vence todos os levantes da vida, porque quando a gente vence como? Em oração. Se a gente entra no nosso quarto, adora o Senhor, clama ao Senhor em oração, nós estamos vencendo todos os gigantes. E o gigante que se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, esse gigante vai cair. Esse gigante não continua de pé. Esse gigante ele não resiste à oração de um justo. E nós temos poder para fazer algo diferente. Nós temos autoridade em oração para que Deus deixe na terra e luta contra os gigantes. Luta contra as pessoas os leões que se levantam. Porque tem lutas que a gente não consegue travar. Tem lutas que a gente não consegue fazer. Tem lutas que é somente a mão de Deus que está na frente. Que está na frente da nossa vida. E essa luta que quando a gente coloca na frente e coloca na mão de Deus, a gente consegue vencer. A gente consegue vencer todas as lutas da vida. A gente começa a vencer todas as coisas que estavam acontecendo em nossa casa. E eu creio que algo vai acontecer na nossas vidas, porque a gente está nos colocando Deus na frente. Deus está na frente de tudo que nós fazemos. E quando Ele está na frente de tudo que nós fazemos, quando a gente ministra a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a entender que Deus está na frente. Ele vence todas as coisas para a nossa vida. Todas as batalhas que tem nas nossas vidas, no dia a dia, o Senhor Jesus Cristo Ele nos livra. E é por isso que essa palavra que eu trouxe hoje, mesmo que tenha batalha que está sendo travada, mesmo que tenha luta que está sendo difícil,
Coloca Deus na frente, porque isso vai acontecer de bênção. Algo vai acontecer bom. Algo melhor vai acontecer em cada casa. Mas para isso acontecer, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em tudo que nós vamos fazer. Não em segundo, terceiro, quarto lugar, em primeiro. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Deus, ele conhece a minha e a tua vida. Mais do que eu mesmo me conheço. Deus me conhece mais do que eu mesmo. Tem coisas que só Deus sabe o que passa. Assim como na sua vida, só Deus sabe o que você passa. Mas para isso acontecer, você tem que estar com Deus. Deus tem que estar na sua vida em primeiro lugar. Acima de todas as coisas. Acima dos filhos, acima da família, acima da esposa, acima do esposo. Deus tem que estar na sua vida em primeiro lugar. Fazendo todas as coisas, todas as vontades que você tem que fazer, Deus tem que estar na sua vida. Para que algo diferente venha acontecer. Para que algo diferente venha acontecer sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é justo para abençoar nossas vidas. E eu acredito que Deus está transformando vidas. E eu creio que Deus está transformando vida nesse lugar. Eu creio que Deus está transformando pessoas através dessas palavras que está sendo ministrada. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele conhece a nossa vida mais do que nós mesmos, como eu disse no começo, um pouco atrás. Deus nos conhece tão bem, tão perfeito. E eu creio que através dessas palavras, Deus vai mudar a história, Deus vai transformar vidas. Deus vai realizar sonhos, projetos de cada pessoa. Mas para isso acontecer, a gente temos que estar na presença do Senhor. A gente temos que estar na casa do Senhor dia após o outro, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho do Senhor sendo ministrado. Porque quando a palavra de Deus ela é ministrada, algo diferente vai acontecer. Algo diferente está acontecendo em cada lar. E eu creio que algo diferente está acontecendo na sua casa, na sua família. Porque vocês estão dispostos a ouvir a voz do Senhor. Vocês estão dispostos a ouvir a palavra de Cristo. Porque Jesus Cristo está passeando aqui. E ele está ouvindo, ele está vendo corações de pessoas. Ele está vendo pessoas sendo alcançadas através da palavra de Deus. Pessoas que estão sendo alcançadas através do evangelho de Deus sendo ministrado dia após o outro. A cada dia a palavra de Deus está sendo ministrada. Todos os dias as palavras de Deus estão nas redes sociais. Ali nas redes sociais eu creio que tem várias palavras, mas também tem vários tipos de ministrações. Mas a palavra de Deus, quando é ministrada, ela muda a história. Ela muda decreto de pessoa. E ela alcança vidas. E ela faz algo diferente para cada pessoa. E eu creio que Deus está fazendo algo diferente para você. E eu creio que Deus está fazendo algo diferente para a sua casa, para a sua família, para os seus entes queridos. Através desta palavra, através deste vídeo. Através destas palavras que está sendo ministrada dia após o outro. Porque é a mão de Deus que faz algo diferente. É a mão de Deus que faz algo diferente em nossa vida, em nossa casa, em nosso redor. E eu creio que algo diferente está acontecendo em sua casa. Deus está fazendo um mover diferente. Deus está fazendo um mover diferente na sua casa, na sua família. E os levantes da vida que tentam fazer você parar. Nesse mover também Deus está movendo e está repreendendo os levantes. Deus está lutando, Deus está enviando seus anjos guardiões para lutar contra os gigantes. E os gigantes que se levantam contra a nossa vida, o gigante vai cair. Os leões da vida que se levantam contra a nossa vida, os leões vai cair também. Vai ser vencido. Mas a presença do Senhor continuamente continua em nossas vidas.
Esta é a palavra que eu venho trazer na sua vida nesse dia de hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém.